Olá, estamos aqui para assistirmos à mesa redonda Carnavalização, Interações Dialógicas em Tempos Pandêmicos. Eu sou Rita de Cássia Souto Maior, sou da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas. Eu quero agradecer ao convite da professora Glenda para mediar essa importante mesa. É uma honra estar aqui com vocês. Nós temos hoje a apresentação de três professores, de três trabalhos. Aqui no 13º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada, vou contextualizar citando parte da apresentação desse importante congresso. Tem o intuito de dar visibilidade nacional para as pesquisas em linguística aplicada. O tema é Linguagem e Sociedade em Tempos Pandêmicos. E, por meio desse congresso, cito, trataremos de questões atuais de linguagem ao promover discussões necessárias e urgentes sobre linguagem e sociedade em tempos pandêmicos, a fim de viabilizar profícuas, válidas e democráticas relações sociais. Nós vamos iniciar com o professor Pedro Farias Francelino. Vou apresentar o professor, ele entre tela apresentará sua fala, em seguida chamarei o professor Adail, que também compõe essa mesa, professor Jean Carlos Gonçalves, da UFPR, professor Adail Sobral, da FURG, e agora Pedro Farias Francelino, o qual vou apresentar com um breve trecho do seu currículo. Então, o professor Pedro, ele é doutor em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba, ele tem pós-doutorado em Linguística pela Universidade Católica de Pernambuco, é professor associado do Departamento de Língua Portuguesa e Linguística da UFPB e docente do Programa de Pós-Graduação em Linguística da mesma instituição. Ele foi vice-coordenador do GT Ampol Estudos Bactinianos, no período de 2014 a 2016, e coordenador desse mesmo grupo no biênio 2016 e 2018. Ele é líder do grupo de pesquisa em linguagem, enunciação e interação, atua nas áreas de língua portuguesa e linguística, desenvolvendo pesquisas em teorias do discurso, especificamente a perspectiva dialógica dos estudos da linguagem. Nós estaremos aqui com a interpretação e tradução de Edmilson e Bruno, a quem agradeço a presença e a atividade elaborada. E, por favor, Pedro, seja bem-vindo. Ok, obrigado, Rita. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Eu gostaria de começar agradecendo ao honroso convite feito, pela diretoria da LAB, aqui em nome da professora Claudiana e toda a equipe que tem nos prestigiado aí com um evento de excelente qualidade, A gente tem acompanhado o trabalho de vocês, então quero agradecer o convite e também a alegria de partilhar esse momento com dois grandes professores, colegas, pesquisadores, que é o Adail Sobral e o Jean Gonçalves. Então, para mim é uma oportunidade maravilhosa de ter esse momento de interlocução, e falar sobre um tema tão interessante como é o tema da carnavalização e da interação dialógicas, Então, essa é a nossa proposta. Então, vamos começar. Bom, o título da minha fala, particularmente dentro da proposta da mesa, é A Palavra Insurgente, a Carnavalização como Ato Responsável de Resistência. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação de alguns elementos básicos dessa fala, dessa comunicação, e em seguida, para não me perder aqui e aproveitar melhor o tempo que a gente tem, eu vou fazer a leitura da análise do enunciado que eu trago como ilustração para aquilo que eu estou trazendo aqui como essa ideia de carnavalização, ou dessa palavra insurgente, a partir da carnavalização como ato de resistência. Bom, eu trago aqui uma epígrafe de Bakhtin, sobre o carnaval, quando ele diz que o carnaval era o triunfo de uma espécie de liberação temporária da verdade dominante do regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. A abolição das relações hierárquicas possuía uma significação muito especial. Nas festas oficiais, as distinções hierárquicas destacavam-se intencionalmente, cada personagem apresentava-se com as insígnias de seus títulos, graus e funções e ocupava um lugar reservado para o seu nível. Essa festa tinha por finalidade a consagração da desigualdade, ao contrário do carnaval,
em que todos eram iguais e onde reinava uma forma especial de contato livre e familiar entre indivíduos normalmente separados na vida cotidiana pelas barreiras intransponíveis de sua condição, sua fortuna, seu emprego, idade e situação familiar. Então, um trecho da obra A Cultura Popular na Idade Média, o contexto de François Rabelais. Né? Bom, então, para situar um pouco a nossa fala, a gente traz como pano de fundo aqui esse momento, né, que a gente tem chamado aí de momento pandêmico, né, essa crise sanitária que se instalou no mundo e particularmente aqui também no Brasil. E eu trago essa crise como pano de fundo, né, para mostrar esse cenário que a gente tem, um cenário histórico marcado por uma polarização político-partidária com desdobramentos em várias esferas da atividade humana, e o campo religioso não poderia ficar imune a isso, pois, como qualquer outra esfera, reflete e refrata os acontecimentos a partir da sua forma peculiar de ver o mundo. Longe de ser um campo homogêneo em termos de posicionamento ideológico, o fato é que a própria esfera religiosa, particularmente os cristãos protestantes, que é o meu objeto de interesse, tem experimentado a polarização entre aqueles que assumem a pauta de governo em curso, né, para o país, e aqueles que a rejeitam, né, em um mundo que eu chamo cindido entre conservadores e progressistas, ou, numa visão mais maniqueísta, diríamos um mundo dividido entre o bem e o mal, como a gente tem acompanhado muito recentemente na nossa história. Então, o objetivo na comunicação é refletir sobre essa arena instaurada nesse campo, observando particularmente o gesto de resistência de parte desse segmento, já que não é homogêneo, né, de parte desse segmento cristão que se nega a partilhar essa agenda. Para isso, eu tomo a visão carnavalesca de mundo, a sensação, como o Bakhtin também chama, carnavalesca de mundo, de que nos fala Bakhtin, como princípio teórico e como categoria discursiva para analisar em enunciados produzidos por esse grupo que se autoproclama progressista, o modo como se institui uma consciência insurgente ou desobediente ao que se impõe, né, se impõe quase hegemonicamente como padrão, como ordem, como normalidade. Então, eu procuro, no exercício da contrapalavra, ou desses gestos centrífugos da vida verbo-ideológica desses sujeitos, concretizados numa linguagem carnavalesca, identificar os pontos de tensão e, consequentemente, os posicionamentos axiológicos acerca do que compreendem como projeto de país, os quais rompem com uma visão oficial, entre aspas, né, séria de Brasil, que se constituiu atualmente. Eu coloco entre aspas porque o que se tem como visão de Brasil, de país oficial e sério, na verdade, por si só já é muito cômico, né? É uma coisa meio às avessas aí já, por isso. Bom, algumas questões que norteiam aqui a nossa reflexão, né? Como o sujeito, considerando essa visão carnavalesca de mundo, constrói esse posicionamento axiológico de insurgência, dissidência, né? Essa voz dissonante, em enunciados de temática política refratados pelas lentes do discurso religioso, ou ainda que discursos, que vozes são mobilizados para a construção do ponto de vista que circula nesses enunciados, e por fim, que relações dialógicas estabelecem com que configuração estilístico-composicional se apresentam esses enunciados nesse espaço virtual de interação. E aí eu me apoio em Bakhtin, particularmente nessa visão, nessa noção de carnaval, né, ou essa cosmovisão carnavalesca de mundo, e particularmente em duas obras aqui que eu me fundamento, que são as obras Problemas da Obra de Dostoiévski, que é um texto de 29, onde a gente já tem ali um esboço da teoria da carnavalização, né? É um texto que foi publicado recentemente do russo para o português agora em 2022, mas também aquele próprio texto do Bakhtin ainda, Problemas da Poética, que é o texto que a gente tem de 63, né? Como base aqui também. E a outra obra é a Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais. Então, com base nesses elementos que dessas obras, né, desse conceito particularmente, que eu mobilizo para poder pensar essa questão dessa palavra insurgente a partir da carnavalização. Bom, aqui eu não vou discutir nem trabalhar de forma detalhada esses conceitos, mas apenas situar a quem está assistindo nesse momento quais são os principais conceitos que eu mobilizo para poder pensar, né, essa temática que a gente está trazendo aqui. Então, a noção de cultura cômica popular, que está lá em Bakhtin, na cultura popular na Idade Média, no Renascimento, né, o contexto de François Rabelais, ele vai pensar ali em três grandes categorias para se pensar essa cultura cômica popular. Então, ele vai falar, primeiramente, das formas dos ritos e espetáculos, e aí, particularmente, eu chamo a atenção para o carnaval, como essa festa, né, cujo objetivo
tinha essa ideia de rompimento, de ruptura com essa visão oficial, séria, de mundo, representada pelo Estado feudal, pela Igreja, né? Lembrando que a gente está aqui situando a Idade Média, né? Como cronotopo. Então, o Carnaval era esse momento, era essa festa, esse momento do povo experimentar esse outro lado, né? Do povo derrubarem as barreiras intransponíveis, né? De classe social, de posição, de posição econômica, enfim. Era o momento de se experimentar essa outra vida, uma segunda vida, como Bakhtin vai dizer, né? A outra categoria que ele vai trabalhar é a categoria uma segunda forma de cultura popular, cômica, são as obras verbais. E aí é onde eu me fundamento mais, porque ele vai tratar, por exemplo, da questão da paródia, né, e a literatura latina paródica ou semi-paródica, inclusive ele vai trazer exemplos de gramáticas que eram parodiadas, né, como também a própria paródia sacra, que é o que nos interessa mais de perto aqui, já que a gente está trabalhando com o discurso religioso, né? Então, essa paródia sacra, né, a gente pensa, por exemplo, naquelas liturgias de que Bakhtin fala com base na análise do romance lá da obra do Rabelais, né? Então, por exemplo, a liturgia dos bêbados, né? Então, uma paródia da liturgia sacra, enfim, essa é a segunda grande categoria. E a terceira forma de cultura cômica popular diz respeito às formas e gêneros do vocabulário familiar e público da Idade Média. E aí, é claro, como se nós temos aí um novo tipo de relações familiares que se estabelecem durante o carnaval, né, isso vai se refletir também na própria linguagem. E aí você tem, ele destaca, né, logo no início do livro, da obra, três, digamos, formas de vocabulário da praça pública, né, que seriam as grosserias, que são aquelas palavras e expressões mais injuriosas, né, e aí entram aquelas grosserias blasfematórias e tudo mais. Nós temos os juramentos também, que são muito semelhantes às grosserias, e, por fim, a questão das obscenidades, que estariam mais ligadas ao vocabulário relativo ao baixo corporal, né? Quando Bakhtin vai trabalhar a questão do grotesco, por exemplo, do corpo, né? Da questão do corporal, do baixo corporal. Então, palavras obscenas relacionadas aí à questão, por exemplo, dos órgãos genitais, dos órgãos excretores, enfim. Então, surge todo um vocabulário a partir dessa vivência, né? Dessa vivência do povo durante os festejos carnavalescos, né? Bom, então é isso, digamos, a base teórica em que eu me fundamento. Também trago, ainda, de uma forma breve aqui, para a gente situar um pouquinho, aquilo que ele desenvolve no texto eu trago aqui o texto de 63, que Problemas da Poética, de Dostoiévski, mas é claro que a obra Problemas da Obra de Dostoiévski, de 29, já trazia também essas categorias daquilo que ele chama de cosmovisão carnavalesca. E aí Bakhtin apresenta 4 categorias daquilo que ele está chamando de cosmovisão carnavalesca, né? Ele fala de um livre contato familiar entre os homens, né? Ou seja, os homens que eram separados na vida por essas barreiras intransponíveis, né? Barreiras sociais, econômicas e de todas as ordens, agora eles entram em livre contato familiar na praça pública. A outra categoria é da excentricidade, né, que tem a ver com essa questão do riso, do grotesco, né, aquele riso que não conhece o comedimento, mas aquele riso rasgado realmente, aquele riso que não tem o controle, exagerado, né? Então, daí a excentricidade. A questão das mesalianças, né, também, que é a convivência ali entre o sagrado e o profano, tudo junto, né, o elevado com o baixo, o grande, né, com o insignificante, pensando no grande aqui do Estado feudal, o rei, pensando lá enfim, da igreja, né, dos representantes da igreja junto com o povo ali, com o insignificante, o sábio com o tolo. Então, as mesalianças têm a ver com essa reunião, com essa aproximação entre esses diferentes, né, entre esses extremos. E, por fim, ele fala da profanação, que aí o nome já é bem sugestivo, né? Que aí eu também trago, dessas 4 categorias, eu trago mais a profanação em se tratando da questão mais religiosa, que é formada pelos sacrilégios carnavalescos, né? E tem a ver com todas essas paródias, né, carnavalescas dos textos sagrados. Bom, feita essa contextualização um pouco mais teórica para situar o aporte, né, o referencial a partir do qual nós falamos e onde nós nos fundamentamos para a leitura do enunciado que eu vou mostrar agora, eu trago, somente para finalizar essa parte, o que eu chamo de resistência, porque é um termo que, inclusive, aparece em outros aportes teóricos. Foucault, por exemplo, quando vai tratar da questão do poder, vai falar de resistência, mas eu penso resistência a partir das próprias ideias do círculo. Então, eu utilizo o termo resistência a partir dos escritos do círculo para me referir a toda forma de
enfrentamento e de reação à palavra de outrem, vigente e duradoura, que se coloca como autoritária, como inaudível a outras vozes, como força centrípeta da vida verbo-ideológica, com sua tendência para a centralização, para a monofonia. A resistência, a dissidência tem a ver com uma contrapalavra, um contradiscurso, uma palavra outra. Portanto, um ato responsível e responsável para o qual não existe o não válido. Então, essa é a ideia de resistência que eu trago. E o enunciado para a leitura que eu trago aqui é esse que eu trago do Instagram, da rede social Instagram, desse personagem, dessa pessoa, no caso, esse sujeito, né, é o chamado Pastor Berloffa, e o enunciado que ele publica, né, aí em março desse ano, 2022, e vocês vão entender a partir da leitura que eu vou fazer agora da análise desse enunciado. Então, o enunciado é esse: se o Gilmar for o seu pastor, verba não lhe faltará. E o livro é Safados 23, verso 1. Então, eu vou ler aqui para poder aproveitar melhor o tempo. Então, a postagem em questão foi coletada da página do pastor João Berloffa, João Paulo Berloffa, conhecido como Berloffa, na rede social Instagram. Nessa mídia, ele trata de assuntos diversos, com temática predominantemente voltada para assuntos relacionados à religião, quase sempre numa abordagem muito crítica e até chocante para os mais conservadores. Como está registrado no perfil, é uma página direcionada, entre aspas, para quem se sente inadequado para o sistema religioso convencional, fecha aspas. Nesse sentido, o leitor espectador normalmente encontrará postagens cujo conteúdo e tratamento aparecem com tons valorativos inclinados ao riso, ao humor, à irreverência. O enunciado e análise apresentam uma materialidade basicamente constituída de elementos verbais, com exceção apenas da imagem do perfil, que aparece a foto do autor, seguida da indicação de sua conta no Instagram. A outra parte do enunciado é constituída do seguinte enunciado verbal, seguinte texto verbal, né? Se o Gilmar for seu pastor, verba não lhe faltará. Safados 23, 1. Vejamos nesse caso em que reside o risível desse enunciado, e em que medida identificamos nele o princípio de uma visão carnavalesca de mundo. Comecemos, para tanto, pelas relações dialógicas que ele estabelece com outros enunciados da comunicação, da corrente da comunicação discursiva. À primeira vista, mesmo para o leitor não muito dado a assuntos religiosos, é possível identificar na postagem do autor parte de um enunciado das escrituras sagradas da tradição judaico-cristã, que é o livro dos Salmos, que compõe o Saltério, que era o inário dos judeus. Especificamente, trata-se do Salmo 23, um dos mais conhecidos do Saltério. O primeiro versículo desse salmo afirma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. 23:1, Salmo 23:1. Na versão bíblica do salmo, a ideia central do verso, segundo o consenso da maior parte das análises exegéticas, é a da comparação estabelecida entre um pastor e suas ovelhas. O pastor, nesse caso, é aquele que governa, guia, alimenta, protege suas ovelhas. Estas, por sua vez, o seguem, o obedecem, o amam e confiam nele. A outra parte do versículo, nada te faltará, veicula o sentido de que, para a pessoa que tem Deus como seu cuidador, não existe necessidade que não seja satisfeita, pois ele, Deus, é o provedor de toda e qualquer escassez. No contexto do Salmo, não faltam ao orante, né, já que é também uma forma de oração, não faltam carinho, orientação e cuidados. É possível notar, já na estrutura sintática da frase, a semelhança entre o enunciado do pastor Berloffa e o verso do poema do Salmo 23, inclusive com a repetição de palavras como Senhor, pastor, faltará. No entanto, não se trata de uma simples retomada parafrástica do discurso bíblico. Pelo contrário, o autor da postagem estabelece uma relação dialógica de sarcasmo a partir do texto bíblico para tecer uma crítica a um fato político ocorrido no Brasil em 2021, que ganhou visibilidade no país, sobretudo se considerarmos o iminente horizonte sócio-histórico do pleito eleitoral para a presidência da República, agora em 2022. Aliás, desculpem, o fato foi em 2022. Em junho deste ano, o nome do pastor Gilmar Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, além de diretor do Instituto Tecnológico Cristo para Todos, em que oferece curso online de pregação e teologia, foi posto em evidência na mídia por suposto envolvimento em tráfico de influência e corrupção no Ministério da Educação. Esse escândalo veio à tona pela divulgação de áudios do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que tratava da liberação facilitada de recursos da educação para alguns municípios indicados por pastores mediante pagamento de propina.
Tendo em vista essas informações, voltemos ao enunciado do pastor Berloffa, em que ele refrata esse acontecimento discursivo a partir de uma retomada paródica do texto bíblico, a fim de apresentar o seu posicionamento axiológico de repulsa pelo fato, principalmente por envolver cristãos evangélicos, especificamente pastores, em um ato de escândalo em nível nacional. Ao expor seu ponto de vista, o autor da postagem o faz por meio de um procedimento estilístico composicional que encarna uma visão carnavalesca, uma cosmovisão carnavalesca de mundo, pois dentre as muitas e variadas possibilidades de dizer, o pastor parece profanar o sagrado, que é o texto bíblico, sobretudo quando consideramos a referência onde o texto se encontraria, que é o livro que ele chama de Safados 23:1. A expressão numérica corresponde, de fato, ao número do salmo bíblico, mas o nome do livro é uma paródia do livro sacro, numa espécie de ato de rebaixamento, de degradação, ou ainda numa grosseria blasfematória ao livro sagrado da fé judaico-cristã. Safados aparece como um termo que desqualifica os sujeitos retratados na postagem. E aí, na postagem, né, o sentido do salmo é atualizado no contexto de produção do enunciado que satiriza a postura dos envolvidos no escândalo. Ou seja, o autor da postagem, por meio de uma estrutura linguística condicional, que é o se, afirma de modo jocoso que a atenção, o cuidado e a provisão estão assegurados se o interlocutor tiver como seu cuidador o pastor Gilmar. Entretanto, essa provisão se dá por vias ilícitas, por meio de esquemas de corrupção, o que caracteriza o aspecto cômico e risível do enunciado. Esse uso responsivo-responsável de caráter cômico-satírico se traduz num duplo gesto de enfrentamento ao fato refratado. Tanto é uma crítica a um suposto ato de corrupção do atual governo, uma vez que se dá no âmbito de uma pasta importante, que é a do Ministério da Educação, quanto uma crítica ao fato de os envolvidos serem cristãos, pastores evangélicos, e estarem em contradição em relação à fé que professam e ao lema de anticorrupção adotado como slogan pelo atual governo. A postagem do pastor, portanto, consiste no ato de resistência no âmbito do próprio segmento evangélico, uma vez que não há homogeneidade quanto à postura político-partidária adotada pelos vários grupos que constituem o protestantismo brasileiro. Pelo contrário, a forma como o pastor se posiciona, de modo cômico, satírico, aproximando-se do deboche e do escárnio, numa visão deliberadamente não oficial, exterior à igreja, revela-se pelo atravessamento de uma percepção carnavalesca do mundo, mais precisamente por meio da profanação evidenciada pela paródia carnavalesca do texto sagrado. Bakhtin, ao tratar de uma das manifestações de cultura cômica popular, a das obras verbais, mostra as formas de literatura cômica medieval que se desenvolveram no período e destaca a literatura latina paródica ou semi-paródica. Ele diz o seguinte, entre aspas, havia uma quantidade considerável de manuscritos nos quais toda a ideologia oficial da igreja, todos os seus ritos, são descritos do ponto de vista cômico. O riso atinge as camadas mais altas do pensamento e do culto religioso. Fecha aspas. O autor da postagem utiliza a linguagem carnavalesca, a paródia sacra, para ser mais preciso, a fim de, sarcasticamente, denunciar o comportamento hipócrita dos sujeitos envolvidos no escândalo, por contrariarem a fé que professam e, ao mesmo tempo, também não se coadunarem com os pressupostos morais defendidos pelo governo que representam. E aí, sob o aspecto desse riso redentor, né, o aspecto redentor do riso, Bakhtin diz o seguinte: ao contrário do riso, a seriedade medieval estava impregnada, essa aqui é aspas, já é a citação do Bakhtin. Ao contrário do riso, a seriedade medieval estava impregnada interiormente por elementos de medo, de fraqueza, de docilidade, de resignação, de mentira, de hipocrisia, ou então de violência, intimidação, ameaças e interdições. Na boca do poder, a seriedade visava a intimidar, exigia e proibia. Na boca dos súditos, pelo contrário, tremia, subvertia-se, louvava, abençoava. Por essa razão, ela suscitava a desconfiança do povo. Era o tom oficial e era tratado como tudo que fosse oficial. A seriedade oprimia, aterrorizava, acorrentava, mentia e distorcia. Era avara e magra. Nas praças públicas durante as festas, diante de uma mesa abundante, lançava-se abaixo o tom sério como uma máscara, e ouvia-se então uma outra verdade que se exprimia de forma cômica, através de brincadeiras, obscenidades, grosserias, paródias, pastiches.
todos os terrores, todas as mentiras se dissipavam diante do triunfo do princípio material e corporal. Fecha aspas. Evidentemente, a expressão de um ponto de vista contrário ou de uma crítica severa nos moldes rabelesianos não dependem, como na praça pública da Idade Média, de uma licença para tal, como acontecia nos festejos carnavalescos. Né? Inclusive, o carnaval durava ali a média até de 3 meses, né? Mas tudo sob a licença, digamos, da igreja. O pastor Berloffa, na praça pública das redes sociais, por meio de uma consciência que rompe com uma visão de mundo séria, instaura o cômico, o risível, ao realizar uma denúncia social de um suposto delito praticado por sujeitos que expressam a mesma fé cristã. Nesse sentido, ele se vale de uma consciência ativa e participativa, que não se comporta indiferentemente ao contexto sócio-histórico que vivencia, mesmo sabendo que se apresenta na contramão do posicionamento hegemônico da religião a que se filia, isto é, mesmo indo de encontro à visão conservadora que dá apoio ao governo que critica. O pastor Berloffa não se exime de sua responsabilidade no sentido de ocupar um lugar que lhe é próprio, que lhe é único, e singular no ser existir, que é o da oposição da resistência. Né? Tem uma citação aqui, mas eu vou pular, uma citação meio longa de Bakhtin, eu vou passar mais adiante. É uma citação é uma citação belíssima, que ele fala sobre o não temos álibi na existência, né? Então, esse agir, evidentemente, esse agir participativo, evidentemente, traz consequências diversas, como a rejeição por parte da comunidade religiosa que se situa no horizonte ideológico do atual governo, que lhe confere, por exemplo, o epíteto de herege por estar supostamente difundindo um ponto de vista errado e que, portanto, traz um mal à comunidade. Né? Que é assim que o pastor vai ser visto pela comunidade religiosa protestante no modo geral. Ok, Rita. A propósito, já estou finalizando. A propósito, embora não seja objeto de análise aqui, uma das réplicas a essa postagem é um enunciado com orientação discursiva contrária, mas elaborado de forma semelhante do ponto de vista estilístico composicional. Olhando lá a postagem, eu fui olhar também as respostas. E aí alguém que é do outro lado colocou assim, parafraseou o texto do Berloffa, colocou assim: se o Lula for seu presidente, corrupção e roubo não faltarão. Nojos, é o título do livro que ele deu, capítulo 13, versículo 13. Bom, aqui já considerações finais. O posicionamento axiológico do autor da postagem e análise, por meio de uma linguagem marcada por uma sensação carnavalesca de mundo, desconstrói uma visão cética e acrítica que parte do segmento religioso cristão abraçou em relação à cosmovisão política vigente e que a defende como portadora dos bons costumes, da moral ilibada, dos valores sagrados e da família exemplar. É contra essa posição que o pastor Berloffa se insurge, se rebela, desobedece. O slide é até aqui mesmo, tá certo? É um projeto enunciativo ou um querer dizer que reclama uma renovação, uma alternância. Essa desconstrução, de modo parecido com o que acontecia no carnaval bakhtiniano e cujas imagens são encontradas na prosa rabelaisiana, é o que leva à necessidade de renovação e de mudança. Ou, nas palavras de Bakhtin, entre aspas agora, esse riso carnavalesco é ambivalente, alegre, ele é ambivalente, alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e sarcástico. Nega e afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente. Fecha aspas. Berloffa, imbuído desse riso alegre e sarcástico, e que também ri de si próprio enquanto sujeito partícipe desse processo, ansiava, como todos, por esse momento de renovação. Eu coloquei ansiava porque quando eu comecei a trabalhar, fazer esse trabalho, a gente estava no momento ainda pré-eleições. Com o resultado das eleições, eu posso dizer que esse verbo pode ir para o pretérito imperfeito, né? Não, já é algo que a gente já estava pleiteando, né, e desejando e que agora a gente pode colocar dessa forma. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado clara a ideia e qualquer coisa a gente vai aprofundando aí nas perguntas, nas questões. Obrigado. Muito obrigada, Pedro, por sua apresentação. Nós havíamos combinado de que as perguntas elas iriam ser trazidas no final, né, das 3 apresentações. Então, nesse sentido, eu quero relembrar aqueles que estejam aqui assistindo conosco à mesa, que coloquem suas reflexões, dúvidas, para que o grupo, a monitoria, possa passar para cá para a gente. E vamos fazer lá o final. E agora eu chamo o professor Adair, eu vou fazer a leitura aqui da apresentação do professor Adair Sobral, professor da Universidade Federal do Rio Grande,
e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras da instituição. Professor PQ2 do CNPq, é doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pelo Linguística Aplicada e Estudos da... Desculpa, pelo... Ai, gente, eu vou começar novamente, tá? Perdão. É professor da Universidade Federal do Rio Grande e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras da instituição. Ele é professor PQ2 do CNPq, é doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, foi pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, mestre em Letras, fez estágio de pós-doutoramento na Universidade de Paris, é autor de vários artigos e capítulos e de livros como Internet na Escola, né, de 99, 2001 e 2002, Dizer o Mesmo a Outros, ensaio sobre tradução, que saiu pela SBS 2008, do dialogismo ao gênero, as bases do pensamento do Círculo de Bakhtin, Mercado de Letras 2009, e a filosofia primeira de Bakhtin, roteiro de leitura comentado, Mercado de Letras 2019. Eu tive aqui um problema na hora da leitura, porque eu copiei do e-mail, né, para cá, para um Word, peço desculpas ao professor, e por favor me corrija se eu fiz alguma introdução aqui equivocada. Obrigada, professor Adail. Então, está tudo bem. Deixa eu ver se minha câmera está funcionando. Estou achando parada, né? Tem uma imagem... Sim, eu estou com a câmera aqui, mas ela tem uma imagem fixa. Ela tem imagem fixa, não sei o que fazer. Será que eu tenho que sair e reentrar? Vamos tentar novamente, professor Adail, e se houver o problema, novamente nós podemos chamar, será que o professor Jean estaria disponível para apresentar agora, enquanto a gente resolve essa questão técnica, né, gente, que já até meio que nos acostumamos. Você né, me ouve? Pronto, agora já o visualizamos, professor Adail. Mas me ouve também? Ouvindo também. Então tá. Então eu desativei para reativar, porque às vezes acontece isso. Né? Então, eu queria agradecer bastante a iniciativa da LAB, dessa atual diretoria, né? Que deu uma nova afeição à LAB, né? Trouxe uma série de coisas bastante interessantes, né? Que eu creio que continuarão incorporadas, né? Para outras coisas depois. Né? E essa mesa, né? Que é essa mesa que reúne nós três, que somos membros do mesmo grupo de estudos bakhtinianos, né? A gente está compondo uma mesa machista, né? Porque, por acaso, aconteceu, né? De os convites terem chamado nós três, né? Mas nós vamos falar, nós temos falado e vamos falar de algumas outras coisas. Eu não vou dar um exemplo, mas eu vou falar sobre coisas acontecidas, né? Então, eu tenho uma ideia meio estranha acerca da carnavalização, tem hora que eu a vejo de outra maneira, né? Mas, enfim. Eu queria começar dizendo que, quando a gente vê as propostas bakhtinianas, a gente não vê nada que seja sempre bom ou seja sempre ruim, exceto, né, ações e pessoas que se opõem ao humano, que ameaçam sua integridade. Essas são coisas sempre ruins. Né? Qualquer coisa que se opõe ao humano, ao desenvolvimento do humano e que ameaça sua integridade, para Bakhtin, sempre é ruim. E o contrário disso, qualquer coisa que promova o humano, que defenda sua integridade, etc., proteja, é sempre bom. Na verdade, é isso. Mas se a gente for pensar agora no sentido geral, não tem nada que seja fora isso, né? Só bom ou só ruim. Porque bom e ruim são relativos, valorativos, cronotópicos. Depende de quem está dizendo para quem, onde, como, né? Fora essa restrição que eu estou falando, né? E aí é interessante, né, que Bakhtin diz que qualquer palavra existe para o falante em três dimensões, né? Uma palavra neutra, né? E não pertencente a ninguém, quer dizer, uma palavra da língua que não é usada por ninguém, como palavra alheia dos outros, ou seja, a palavra que os outros estão usando, a gente vê usar e vê qual é o sentido que está assumindo ali. E depois, por último, com a minha palavra, né? Porque eu vou, no meu cronótipo, no lugar que eu estiver, eu vou operar com a palavra numa situação, uma situação determinada. Eu vou ter uma intenção discursiva determinada, e aí ela já está afetada pela minha expressão. Mas veja que interessante, até ela chegar a ser minha,
para que outros usem e possam alterá-la e dar outras inflexões, é preciso que primeiro ela exista na língua, segundo eu ouça ela sendo usada por várias pessoas, para depois eu conseguir usar. Então, eu não nasço com a palavra pronta, valorativa em mim. Eu aprendo, né, ali, né? Agora, o fato de ela ter algo na minha expressão não significa que cada um atribui o sentido que quiser, mas que cada um imprime uma valoração específica, mas essa valoração depende da minha relação com os outros, né? Como aqui eu estou falando aqui, de coisa que eu já falei em outro lugar, eu estou falando de outra maneira porque eu estou com outro grupo, para outra coisa, com outro objetivo, outra instituição, né? E aí é interessante que Bakhtin não vai fazer uma gradação, ele não está dizendo que primeiro é isso, segundo é aquilo, no sentido que uma é melhor que a outra. Ele está dizendo que essas três coisas existem ali. Antes de ser usada, a palavra não pertence a ninguém. E se ela não pertence a ninguém, ela não pode ser analisada, né? Como é que eu vou analisar uma coisa que não pertence a ninguém? Quando ela é usada com outro, por outra, né, por outras pessoas, chego lá. Quando finalmente chega a mim e eu a incorporo e começo a usar, eu já estou respondendo à neutralidade dela, já estou respondendo aos sentidos dela que eu conheço dos outros e já estou dando a minha contribuição, né? Então, na verdade, isso é só a descrição teórica, mas na prática, uma vez que a palavra sai do sistema da língua e seja apropriada pela linguagem, ou seja, pelo uso da língua, no enunciado, na interlocução, a palavra contém essas três coisas ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, vamos pensar em carnaval. Carnaval, em português, por exemplo, por incrível que pareça, tem no mínimo dois sentidos, um positivo e um negativo, né? Ou seja, ela traz os ecos, né? A valoração de quem gosta de carnaval e de quem não gosta. Vou começar por quem não gosta. Quem não gosta diz, ou dizia em algum lugar, que eu ouvi, essa sessão da Câmara está o maior carnaval. Então, carnaval aí não significa que está lá uma escola de samba linda, maravilhosa, tocando, todo mundo dançando. Carnaval aí significa balbúrdia, não aquela da universidade, né? Balbúrdia, confusão. Ou então, quando fala também, ele fez um carnaval quando perdeu as eleições. Né? Será, alguém que perdeu as eleições faz o maior carnaval. Ou seja, fez um escândalo, etc. É uma coisa negativa. Tá. Para mim, carnavalização também pode ser positiva ou negativa. Depende. Depende de certas circunstâncias, né? Claro, e aí, claro, eu também estou falando de carnaval oficial, estou pensando no carnaval oficial. Carnaval oficial que eu vou falar aqui, a partir dessa ideia de um carnaval negativo também, de uma carnavalização negativa, não é o nosso carnaval de desfiles, o nosso moderno carnaval de desfile de bloco de trio elétrico. Esse também é um carnaval oficial, né? Que, na verdade, se a gente estiver lá assistindo o desfile inteiro, a gente não vê uma série de coisas do todo que é um desfile. Se a gente vê pela lente da transmissão, também a gente não vê porque a transmissão cria, mas de qualquer maneira é uma coisa bonita, maravilhosa e tal. Né? E esse carnaval oficial do desfile, etc., ele é organizado oficialmente, mas ele é bem paradoxal, porque ele enseja a transgressão. Não leva 3 meses, mas enseja a transgressão. Ele permite criticar os poderes estabelecidos. Ao mesmo tempo, esse carnaval oficial de desfiles, né, é uma válvula de escape, né, de tudo que a gente sofre, né, durante o ano, que o povo sofre durante o ano, e é um elemento mobilizador. A comunidade passa o ano organizando o carnaval e assim ele é um agregador social importante, ele cria a comunidade também. Claro, esse carnaval não pode conter a insatisfação do povo, né, conter de controlar, mas também não pode fazer que ela se traduza em ações outras, né, como manifestações pró ou contra alguma coisa. Né. Talvez, de certo modo, ela funcione como a tradução moderna daquilo do pão e circo da antiguidade, né? Sabe? Não tem pão, então vai o circo, e aí um pouco de pão, um pouco de circo, mas eu acho que não dá para pensar bem assim, porque a época é outra, e é difícil ele pegar uma coisa de uma época e trazer para outra e querer que tenha o mesmo sentido, né? Justamente por tudo que foi dito aqui já. Será que, por vezes, a gente não transgride mais quando a gente mantém a ordem? Né? Quando a gente mantém a ordem, e essa ordem significa coesão social e respeito aos direitos de todos, e aí a gente vai alterando uma coisa e outra aquilo, né? A gente vai fazendo uma espécie de micro-revolução, né? Aquilo lá que o Foucault falava nas suas heterotopias, né? Ou a gente vai criando espaços alternativos de vivência. Então, será que não tem hora que quando a gente defende a ordem, a coesão e etc., a gente não está sendo mais carnavalizador do que quando a gente investe contra ela? Né? E aí, justamente, Bakhtin vai dizer, né? A palavra de dupla tonalidade permitiu ao povo que ria e que não queria nenhuma estabilização na época, né, conseguia captar o todo do mundo em devia, ou seja, a palavra do vocal tinha 2 aspectos, o aspecto oficial que eles queriam restringir e parar ali, e o aspecto do povo, né, o povo pegava aquilo e começava a rir, aquilo mudava de sentido, virava outra coisa, né.
aquela ideia, né, que o povo destaca, né, no carnaval, a carnavalização, o não acabamento constante do mundo, a fusão permanente de mentira e verdade, do bem e do mal, das trevas e da claridade, enfim. É isso que vai te falar, ou seja, em vez de estar tudo organizado, isso é bom, isso é mal, o carnaval virava tudo isso, mostrava outras coisas, né? Mostrava a relatividade da verdade e da mentira, no fato de que o mundo está em constante vir a ser, né? Claro que mantém certos aspectos de instabilidade, ele sempre disse isso, porque se não houver estabilidade, como é que a gente vai perceber a mudança? Como é que eu vou saber que uma coisa está diferente se ela nunca foi igual, né? Claro que aí a gente tem que discutir. Talvez não mude nada, né, esse carnaval, mas esse carnaval é ótimo, porque ele se opõe ao monopólio, né, ao monopólio da verdade oficial, seja ela qual for, né? O monopólio, né, quer dizer, o domínio do momo, né? Momo é que manda, né? E eu acho que quando a gente investe no monopólio, mesmo que ele seja controlado e tal, a gente acaba criando umas fendas no monopólio e talvez dentro de anos a gente consiga mudar certas coisas, né? Então, claro, o carnaval mostra que o padrão dominante não é o único possível. Ele é histórico como outros, ele está aí agora, ele pode desaparecer, né? Sabe, não há verdades eternas e fatos absolutos, mas quando um grupo dominante impõe, parece que há, né? Não há, mas enfim. E é interessante, né? Porque nos desfiles do carnaval oficial tem seriedade, ou ao menos uma máscara da seriedade. Porque isso aqui é interessante, o que torna mais interessante o riso é que ele também é sério, né? O modo de criticar os poderosos das escolas de samba pode ser satírico do lado do riso, mas as denúncias que eles fazem são sérias. Então é interessante, tá lá brincando de censurar não sei o quê, de falar mal, né, daqui, dali, de acolá, mas na verdade está utilizando pessoa para pensar, olha só, de fato, né? Aí eu acho que tem hora que o carnaval, mesmo que ele seja organizado daquela maneira, ele faz que o cômico e o trágico convivam aí. Eu até diria, né, que quando ele denuncia, critica poderosos, né, e faz certas denúncias, eles estão até propondo uma nova seriedade, né? Ou seja, é como se ele fosse o bobo da corte. O bobo da corte, né, traz verdades a que aparentemente ninguém dá atenção, ninguém se importa com o bobo da corte, não liga para nada. Só que ele cria um recalcado que vai retornar e vai produzir alterações, né? É muito interessante. Então, eu estou dizendo que nem sempre a carnavalização é uma transgressão positiva, nem sempre é a libertação, né? Nem sempre é só o fio de Ariadne, né, né, que controla, e não das moiras, né, que confundem, né, que atrapalham e tal, mas os dois, né? A carnavalização é interessante porque ela tem esses dois lados, ela tem a denúncia e tem o riso, ela tem seriedade e tem um escracho, né, a coisa, né? Então, não vamos pensar mais carnaval e carnavalização como necessariamente positivo. Porque o que eu estou dizendo é que carnavalizaram negativamente a lei e a ordem nesse país, né? Há algum tempo a gente está vivendo uma transgressão da ordem, né? Uma transgressão oficial, uma coisa inédita no Brasil, né? O que significa o seguinte, quando a lei e a ordem precisam ser respeitadas, né? Porque isso é o bem-estar da coletividade, isso importa para o bem-estar da coletividade. Quando elas são oficialmente violadas, a transgressão ou carnavalização nossa seria justamente dizendo que nós queremos ordem. Até para a gente derrubar depois a ordem, a gente quer ordem, porque sem ter ordem a gente perde parâmetros. E perdendo esse parâmetro, né, fica apenas a carnavalização no sentido de confusão, perturbação da ordem, né? Sabe? Quando uma autoridade é incapaz de assumir a dignidade do seu cargo, quando as ações carnavalizadoras servem como uma mudança negativa involutiva, né? Sabe? E quando outras autoridades deixam que essa autoridade faça o que quiser nesse sentido, né? E fiquem só algumas autoridades emitindo nota de repúdio. Tá? Alguém faz um monte de coisa, destrói, o outro vai lá e repudia. Tá? E continua valendo aquilo que foi feito. Ou seja, é um carnaval estranho porque é eternizado, sabe? Né? E aí é o grande problema, como o Bakhtin dizia, acontece que no carnaval também pode haver violência. E está havendo já, né? Sabe? Por quê? Por causa da seriedade no riso. O riso nunca dissimulava para Bakhtin a violência. Ele não levanta, né? A hipocrisia e o engano também riam. Sabe? Ele também levantava uma fogueira, no sentido de uma barricada, né? Então, é um engano pensar que a violência assumia uma máscara de seriedade. Ele nega que o riso também não possa ser dogmático,
que o riso não possa ser autoritário. E que não necessariamente o riso é sinal de consciência da força, mas também de medo. Ou seja, há uma tensão, né, desse carnaval e dessa carnavalização. Há uma tensão nesse seguinte sentido. É preciso que haja uma ordem, né, dos poderosos para a gente tentar derrubar. Mas quando os poderosos é que criam a desordem, a gente é obrigado a trazer de volta, talvez até violentamente, em alguns casos ou não, o sentido da manutenção da ordem para ser derrubada. Porque sem ela, mais coisas, mais se sofrerá. Ou seja, o que eu estou defendendo aqui é que eu não posso propor aqui uma total derrubada da ordem, ou seja, acabar totalmente com tudo que é estável. Eu quero que seja estável para eu derrubar e ir derrubando vários aspectos que não me interessam, que eu não gosto, quer dizer, eu como grupo, né? Nós, como grupo, etc., né? Mas tem que haver para então a gente violar. Agora, quando oficialmente já está tudo violado, a gente é obrigado a dizer, não, eu quero a ordem. A lei e a ordem precisam ser estabelecidas. Não sei se eu me faço entender, mas a ideia é essa, né? Carnavalização é revolucionária quando é um carnaval positivo, né? De transgressão de coisas. Quando o carnaval é um carnaval negativo, como o que a gente viveu, e ainda está vivendo agora, depois do dia 30, né? Então, quer dizer, portanto, a gente não pode pensar que o uso de recursos transgressores, na verdade considerados transgressores, seja em si carnavalizar, nem que o carnaval seja sempre bom. Por outro lado, eu vejo paródias, deboches, escracho, mas eu não vejo que paródia, deboche e escracho seja necessariamente carnavalização. Depende. Né? Depende. Às vezes há, às vezes não há. Pode haver, pode não haver, porque esses são recursos. Enquanto a carnavalização é um contexto, né? Uma contextualização, uma maneira, é um ponto de vista, uma atitude. Né? Paródia, deboche, escracho são recursos. Eu uso parodia para quê? Pode ser para rir ou para chorar. Né? Sabe? Pode ser para rir ou pode ser para chorar. Né? Então, precisa pensar o seguinte, né? Que não é o uso dos recursos em si que estabelecem tudo. Eu preciso analisar cada caso, etc. Né? E aí, claro, é claro que no carnaval medieval não se permitia tudo, nem se permitia todo o tempo daquilo que se permitia. Tudo que era permitido até certo ponto, havia limites, etc., etc. Se não havia apenas ordem, também não havia total desordem. Né? Mas o que a gente viveu na pandemia antes dele, agora, depois dela, né? Porque a gente pensou que não, mas voltou, foi a inversão oficial da ordem oficial. Que tal? Como é que... É como se houvesse uma oposição na própria situação. Né? O governo tem uma oposição dele mesmo contra ele. Tá? Olha, se a gente pensa a partir de Bakhtin que a responsabilidade ética e a responsividade, a capacidade de responder, né, são intrínsecas aos nossos atos, aos nossos comportamentos verbais e outros, né? E aí autoridades brasileiras criam uma espécie de grotesca carnavalização reversa de cunho negativo. Isso me obriga, né, a criar, como oposição à ordem oficial, a restauração da ordem. É um paradoxo. Eu estou querendo que... ou seja, eu só violo a ordem oficial quando ela existe. Se o que existe é uma desordem oficial, eu tenho que pedir a ordem de volta. Então, paradoxalmente, a gente é obrigado a pedir que mantenha a ordem para depois, se a gente quiser, derrubar. Né? Se carnavalizar é opor-se à ordem, mesmo temporariamente, eu acho que a violação da ordem por autoridade oficial é uma carnavalização negativa reinventada. Né? E aí, para terminar, é o seguinte, né? Não é para ter conclusão, quero que se pense carnaval de várias maneiras e tal, e ver que, às vezes, o carnaval é negativo e a gente tem que chamar a ordem, etc. Tá aí para terminar, dizer que, como o meu título fala de gripezinha, nunca foi uma gripezinha, né? E, por outro lado, como diria o pastor de que o Pedro falou aqui no começo, oremos. E, para mim, tá bom, é isso. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor Adail. Quero agradecer a apresentação e, novamente, lembrando que aqueles e aquelas que estiverem assistindo, que vocês podem registrar, né, suas dúvidas, reflexões no chat, e aqui repassaremos ao final da última agora apresentação. Antes de fazer a apresentação do professor, quero aqui corrigir, né, a apresentação do professor Adail Sobral, dizendo que
Ele é mestre em letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, da USP 99, e doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pelo Programa Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, LAEL, por São Paulo. Então, fazendo aqui a retificação. Então, dando continuidade à mesa, então nós vamos chamar, então, o professor Jean, por favor, professor Jean. Eu vou também fazer a apresentação do professor Jean Carlos Gonçalves. Professor João Carlos Gonçalves é pai da Antônia e do Isaac, possui pós-doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo, pós-doutorado em Educação pela Universidade do Vale do Itajaí, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Educação pela Universidade Regional do Blumenau, algumas dessas com bolsas que ele faz o registro, bacharelado em licenciatura em Teatro e Interpretação pela FURB, ele é professor associado da Universidade Federal do Paraná, onde atua na área de linguagem, corpo e educação, do setor de educação profissional e tecnologia. E no quadro permanente do programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado pela linha de pesquisa Licores, Linguagem, Corpo e Estética na Educação. É também professor do quadro permanente do programa de pós-graduação em Letras, Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande, membro pesquisador do grupo de pesquisa Linguagem, Identidade e Memória e pesquisador colaborador do Núcleo de Pesquisa da Presença, atua como coordenador do GT Linguagens, Letramento e Alfabetização do 8º Congresso Nacional da Educação, CONEDU, Maceió, Alagoas, autor do livro Teatro e Universidade, Cena, Pedagogia, Dialogismo, publicado na série Pedagogia do Teatro, da coleção Teatro, tem experiência em linguagem e educação, atuando principalmente em temas relacionados ao corpo e à teatralidade em diferentes esferas, com sustentação teórico-metodológica nos estudos de Bakhtin e do Círculo. Então, professor Jean, obrigada por sua presença também, boa apresentação. Estamos agora às 17h53. Bom, boa tarde. Quero agradecer a toda a organização do 13º Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada e agradecer também a composição dessa mesa, que muito me agrada, né? Estou com colegas, estou entre colegas, professor Adail, professor Pedro, não é a primeira vez que estamos juntos, né? De vez em quando a gente se encontra em algum evento, e isso acaba deixando a mesa bastante familiar também, né? E gostaria de falar sobre, dentro desse tema, fui convidado a falar de carnavalização em tempos pandêmicos, e eu não vou fugir muito do que eu tenho feito, que é a análise de materialidades verbo-visuais, né? Nesse momento, materialidades verbo-visuais que estão disponíveis em plataformas digitais. Então, tenho pensado muito a relação entre discurso teatral e essas plataformas digitais, né? Então, eu posso ir para os slides, isso, né? Eu vou fazer uma fala que pretende dialogar, não é ainda uma fala pronta, eu gostaria de explicar que é uma análise que ainda não está concluída. Eu trago para cá para conversar, para também me pôr ao diálogo com vocês, a partir do espetáculo teatral O Livro. Daqui a pouco eu explico um pouco que espetáculo é esse, mas antes faço algumas aproximações. Para quem está chegando, para quem ainda não conhece a abordagem que eu venho fazendo, né, algumas aproximações entre teatro e Bakhtin, né. Uma nota um tanto despercebida, então. Existe uma nota do tradutor, Paulo Bezerra, lá no texto O Autor e o Herói, ou O Autor e a Personagem na Atividade Estética, que diz assim: ao analisar a ação teatral, Bakhtin estabelece uma nítida diferença entre interpretação como jogo cênico, como trabalho do ator, e representação como processo de recriação artística da vida, do real.
Então eu coloco essa nota como um tanto despercebida, porque para um leitor que não é familiarizado com o mundo das artes da cena, essa nota pode simplesmente passar, né? Então a gente tem um Bakhtin interessado, em algum momento, no funcionamento do discurso teatral. Então, eu tenho feito relações entre Bakhtin, discurso teatral e educação estética, e tenho pensado, especialmente a partir desse texto, Autor e o Herói na Atividade Estética, né, junto com Bakhtin. Ele nos diz assim, olha que interessante, eu vou ler, mas espero que a leitura não seja cansativa desse grande fragmento aí, né, que ocupa todo um slide. O ator cria a imagem artística da personagem diante do espelho, diante do diretor, com base na própria experiência externa. Aqui entra uma maquiagem, né? Mesmo que o ator não se maquiasse, ele considera a maquiagem como um elemento significativo da imagem. As roupas, ou seja, a criação da imagem axiológica plástico-pictural, as maneiras, a informação dos diferentes movimentos e posições do corpo em relação aos outros objetos, ao pano de fundo, o trabalho da voz a ser avaliada de fora, e, por último, a criação do caráter. O caráter, enquanto elemento artístico, é transgrediente à consciência de quem é caracterizado, como veremos mais adiante. E tudo isso em função do todo artístico da peça, e não do acontecimento da vida. Aqui, o ator é artista. Sua interpretação é um acontecimento estético, concreto, vivo. O ator é um artista na plenitude da medida. E aqui eu acho que eu consigo responder uma pergunta que me fazem muito, né? Eu, como uma pessoa que vem do teatro, não me enxergo hoje como um profissional do teatro apenas, né? Mas eu venho deste lugar. Como que eu utilizo uma teoria da linguagem para pensar o discurso teatral, né? E aqui está muito explícita esta relação entre Bakhtin e o teatro. Eu gosto sempre de colocar como introdução em algumas das minhas falas, porque são trechos, são passagens bakhtinianas bastante desconhecidas ou invisíveis, de alguma forma, né, a depender dos modos de leitura e desse para quê que a gente lê, né, algumas obras. Então, eu leio pensando essa relação. Ainda, Bakhtin nos provoca e diz, em que medida o ator cria esteticamente? Então, para a gente pensar um pouco nesta relação com o estético, o que seria o campo estético. E o ator tanto imagina a vida quanto a representa em sua interpretação. Se ele apenas a imaginasse e a interpretasse unicamente em prol da própria vida vivenciada, de dentro, e não a informasse com o ativismo que lhe vem de fora, ele não seria artista, mas, na melhor das hipóteses, um instrumento passivo nas mãos de um artista, do diretor, do autor ou de um espectador ativo. Então, eu preciso fazer essa introdução porque a gente vai falar, vou passar esse aqui, a gente vai falar desse espetáculo, né? Então, é um espetáculo de forma monologal, a gente tem um ator em cena, ele é um espetáculo que já existia antes da pandemia, e depois ele tem que ser, como vários outros espetáculos, reconfigurado para a plataforma digital. Então, como indo para a plataforma digital, ele consegue manter uma relação com a teatralidade, que isso é fundamental para que não vire cinema, para que não vire uma outra linguagem audiovisual, né? A gente compreende como teatro, ou seja, o livro é um espetáculo inspirado no texto original de Nilton Moreno e transmitido ao vivo. Essa é a gravação, né, que eu acabo analisando, ao vivo no dia 9 de agosto de 2020 pelo canal do YouTube, do YouTube, no âmbito do projeto Teatro em Casa com Sesc. Esse projeto Teatro em Casa com Sesc tem vários espetáculos, estão disponíveis no YouTube, então fica também uma dica a quem está assistindo a gente, né? Esse espetáculo específico tem atuação de Eduardo Moscovis e dramaturgia de Cristiane Jattari, né? Ele centra-se na história de um homem que recebe de presente do seu pai um livro.
um objeto estético que funciona como prenúncio de que o protagonista logo ficará cego. Ou seja, há uma tradição na sua família. Quem vai recebendo esse livro vai ficando cego. Então, quando se recebe o livro, se pensa imediatamente na cegueira. E aqui é que eu vou conversar um pouco sobre carnavalização e a ideia de carnavalização em tempos pandêmicos, em tempos sombrios, em tempos de más notícias, carnavalização como potência. Então, o espetáculo ele nos leva a refletir sobre as relações entre vida, morte e pandemia, né? A gente já consegue pensar um pouco a partir da legenda, que é apresentada logo abaixo do vídeo, né? Uma legenda que está escrita, e nela se diz que a proposta da encenação é associar a cegueira do personagem ao universo coletivo, de modo que seja possível provocar reflexões sobre o tempo em que estamos vivendo. A gente já sabe que o teatro ele é totalmente temporal, ele é totalmente conectado com o seu tempo, mesmo no caso de uma remontagem, mesmo no caso da montagem de um clássico, né? A gente se comunica diretamente com esse tempo, né? E daí o espetáculo cumpre de alguma forma uma função artística, que é a reflexão do sujeito sobre seu próprio tempo, tanto do sujeito ator, como nos diz Bakhtin, quanto do sujeito público, né? Esse público que, nesse momento, ao assistir este espetáculo, está em casa, numa situação de isolamento, numa situação de desesperança, e faz a mesma grande pergunta que a personagem principal acaba nos fazendo insistentemente. Como continuar? Essa é a pergunta, a grande pergunta do espetáculo. Como continua? Como a gente pode continuar depois de uma notícia que nos leva ao abismo, de algum modo, né? Então, o paradoxo entre vida e morte é acentuado na discussão proposta pelo espetáculo, de modo a convidar o espectador a refletir sobre o caráter carnavalesco que atravessa o encontro entre a personagem e o livro. E aqui eu peço também licença, né, para pensar os sentidos do carnaval e o sentido de carnavalização por um outro lugar, né, que está para além do riso, está para além da festa, está muito mais vinculado a um lugar de fuga, fuga da realidade, a um lugar de uma ficção possível, a um lugar de um grito, um grito sufocado, um grito que não pode ser ouvido numa situação de realidade, um estado de exceção, né? Um grito realizado num estado de exceção. Então, a gente vai a Bakhtin, claro, né? E pensa um pouco, eu estou indo também a Problemas da Poética de Dostoiévski, 1963, e estou indo ao contexto de François Rabelais. Então, o carnaval é um espetáculo sem ribalta e sem divisão entre os atores e espectadores. No carnaval, todos são participantes ativos, todos participam da ação carnavalesca. Não se contempla, e em termos mais rigorosos, nem se representa o carnaval, mas vive-se nele, e vive-se conforme as leis enquanto estas vigoram, ou seja, vive-se em uma vida carnavalesca. Esta é uma vida desviada da sua ordem habitual. Em certo sentido, é uma vida às avessas, um mundo invertido. E aí é que eu penso a relação entre esse espetáculo, o livro, ao propor a inversão de um mundo real, de um mundo que ia correndo normalmente, de algum modo, né? Ia acontecendo com alguma previsibilidade, e de repente vem o corte, vem o imprevisível. Todos dentro de casa, todos vamos morrer.
Esse é o corte, porque a primeira notícia, quando ainda não havia vacina, quando ainda não haviam estudos, fiquem dentro de casa para vocês não morrerem. E a gente não sabia o que ia ser a partir desse corte, né? Então, a imagem grotesca caracteriza um fenômeno em estado de transformação, metamorfose ainda incompleta, o estágio da morte e do nascimento, do crescimento e da evolução. A gente é levado a pensar nesse espetáculo, nos 40 minutos em que o espetáculo acontece, na transformação, uma transformação que vai se dando corporalmente, um corpo que vira literatura, e ao virar literatura, encontra o seu escape, a sua fuga, a sua carnavalização, a sua própria carnavalização como potência. Então, eu vou ler algumas coisas que aparecem no espetáculo. Eu também estou cuidando para não dar muito spoiler, porque eu gostaria que essa fala fosse um convite para que vocês, né, acessem esse espetáculo. Ele está online e ele pode ser visto a qualquer momento, né, on demand, ou seja, é só você ter uma plataforma, um aparelho, ligar e assistir quando quiser. O espetáculo passa por esses lugares: aroma, suor, velhice, bolor, mofo, cócegas, lambida, língua, crueza, né? Isso tudo se une a uma visualidade digitalizada da interpretação do ator em seu intrigante e provocativo trabalho cênico. Então aqui tem uma ideia de quebra de uma quarta parede, uma conversa com o público, com os assistentes. Os nomes das pessoas que estão assistindo e comentando no chat são citados pelo ator, né? Ou seja, somam-se a tais digressões ações como, e daí ele vai falando dessas ações que estão no texto do Newton Moreno, mas o fato de o artista falar das ações sem fazê-las nos provoca muito, né? Ações como morder, devorar, mastigar, incorporar, deformar, que desembocam em arrepios, frêmitos, ereções, como narra o protagonista. Então a gente poderia dizer que tem uma estesia, e essa estesia, essa sensação de relação com o campo estético, acontece por uma poética verbo-visual serena e sutil, geradora de inquietantes contrapontos, entre os quais, como nos conta a personagem, o território da carne, que em algum lugar do seu corpo torna-se literatura. Eu queria chamar a atenção, quando vocês forem assistir, isso não compromete a assistência em algum momento, para um momento onde é preciso gritar. É um momento no espetáculo em que é preciso, se faz necessário gritar, falar palavrões, xingar. É um momento de expurgação. E o Eduardo Moscovis sai da tela. A nossa tela, enquanto a gente está vendo o espetáculo, ela fica vazia. Só tem uma cadeira e o ambiente. E a gente só ouve os gritos e imagina o que o ator está fazendo na carne dessa personagem. A gente escuta os gritos ao longe, não consegue entender direito, não há legenda, né? Mas a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, essa espécie de fuga. E aí eu uno especialmente esse momento ao que a gente está chamando aqui de carnavalização. Então, para finalizar, eu cito Sônia Azevedo, que nos diz o seguinte: em tudo permanece o prazer estético, esse prazer tão especial e único que leva a preencher o vazio que acompanha nossas rotinas. O tempo que, em sua passagem inexorável, vai trazendo a morte. Eu espero que essa fala seja, de alguma forma, uma provocação para a gente compreender a carnavalização como potência para que a gente possa sobreviver. Carnavalização como modo de sobrevivência. Carnavalização como fuga possível da realidade cotidiana que nos mata. É mais ou menos isso.
Muito obrigado. Muito obrigada, Jean. Agora, talvez fosse interessante, será que nós conseguimos colocar os 3 professores em tela e ficarmos com o intérprete? Pronto. Muito obrigada pelo apoio técnico aqui, muito exímio, professor Adailton. Quer fazer novamente o movimento de entrar e sair para ver se sua câmera abre? Pronto, já está abriu. Ok. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, porque é uma coincidência muito feliz. Eu estou terminando um texto, né? Eu também posso dizer, bakhtiniana, uma pessoa que estuda Bakhtin já há algum tempo, e eu, assim, anotei muitas coisas, obviamente, não vai dar para trazer, mas a gente vai continuar esse diálogo em outros espaços, né? Eu quero mostrar, eu acho que assim vocês perceberam, mas Jean já deu a dica de o porquê, talvez, mas como as apresentações aqui, mesmo que diferentes, mesmo que com recortes diferentes, mas como elas dialogam, mesmo quando no contraditório, né, do recorte não ser dentro do mesmo aspecto, né, que se traz para a discussão. E aí eu queria trazer algumas reflexões para os 3. Se me permite, eu vou fazer, até por conta do tempo, Jean, Pedro, Adail, nós temos 20 minutos, eu vou fazer os 3 questionamentos e a gente começa novamente pelo mesmo, né, no mesmo sentido, Pedro, Adail, Jean, tá? E aí vocês fiquem à vontade para retomar a pergunta que foi feita para outra pessoa. Né, vamos seguir a ordem, então, está ótimo. Então, eu queria conversar um pouquinho, né, com o que Pedro apresentou, da palavra insurgente, e me chamou bastante a atenção, Pedro, e claro que agora essa interpretação ela foi se reconfigurando a partir das apresentações dos demais pesquisadores, quando você já apresenta um contexto, né, conservador, progressista, e aí você fala o bem e o mal de uma perspectiva dicotômica. E eu, assim, imediatamente pensei, o bem e o mal, dentro dessa conjuntura que você nos apresenta, ele é, de certa forma, é uma pergunta, né, uma reflexão-pergunta, ele é também carnavalizado, né, porque há uma troca de lugar do que é o bem e o mal a partir do aspecto ali da alteridade estabelecida com as comunidades que vão ali discutindo, né, que vão dialogando. Não haveria um aspecto de carnavalização, talvez. Você trouxe categorias, e uma delas é aquela que aproxima, né? Veja, eu estou aqui com os livros de Bakhtin, porque, como eu disse, eu estava terminando um artigo, estou terminando um artigo também. E tem uma coisa que me chama muito a atenção quando se fala em carnavalização, quando Bakhtin diz, esse incêndio carnavalesco renova o mundo. Está lá na página 293 da Cultura Popular na Idade Média do Renascimento. O incêndio carnavalesco renova o mundo. Aí, nesse aspecto, a perspectiva de resistência, né, que você apresenta, além de trazer esse aspecto polifônico, obviamente, né, do discurso, talvez né, traga para nós um pensamento sobre a subversão como destruição e renovação. E eu pergunto o que isso significa em relação à pandemia, com os dados que você trouxe, tá? Para Adail, eu achei assim, me chamou muita atenção quando você fala sobre o bobo da corte, aquele a quem é permitido dizer certas verdades, né, em tom de brincadeira, e aí você a carnavalização traz um aspecto de desordem, né, do oficial. É uma pergunta. A carnavalização ela tem por uma característica própria, né, ser uma desordem de uma ordem oficial, né? E se sim, se essa carnavalização não é coisa boa nem ruim, não necessariamente é categorizada como algo bom ou ruim, ela é renovação em que sentido? Né? Citando aqui, né, trazendo novamente o trecho que eu li aqui do Renascimento. E o que significaria, né, ser carnavalizador, mantendo uma ordem, né, durante esse aspecto agora da pandemia, né, do que a gente está passando e agora voltando, infelizmente. E da fala de Jean, né, você diz assim que a carnavalização é um grito ouvido no estado de recessão, por exemplo, né? É um mundo às avessas. Então, o carnaval ele estabelece outras verdades momentâneas, é um suspiro para uma verdade momentânea, e como é que isso
dialoga, como é que isso transforma e deixa um sentido para a vida que segue, para o devir, na perspectiva da responsabilidade do dizer. Gente, eu espero que eu tenha conseguido, né, trazer um pouco de contribuição aqui para que a gente possa fechar essa mesa. E, claro, estou me aproveitando, porque aí eu estou aprendendo também muito, viu? Agradeço novamente a oportunidade. Aí fiquem à vontade para ver a ordem. Ok, Rita, obrigado pelas questões, porque muitas vezes as questões elas vão nos levar a pensar, repensar e a trazer outras questões para a nossa reflexão, né? Primeiramente que eu acho um desafio essa questão da carnavalização, porque a gente trabalha com um conceito pensado, digamos assim, para um momento muito específico ali. A gente está num lapso de tempo aqui de Idade Média, digamos assim, na maneira como Bakhtin pensou o carnaval e a própria noção de carnavalização como sendo a transposição disso para a literatura. Porque uma coisa é o festejo lá que ele está pensando, né, os ritos e tudo mais, e depois isso a transposição para a literatura e a gente trazendo isso hoje para os nossos enunciados, né, cotidianos. Então, a gente já vê um desafio por aí. Essa questão do bem e mal, eu estava pensando mais ali para contextualizar um pouco esse universo, né, em que eu tenho pesquisado, nesse universo que eu estou classificando, digamos assim, como sendo progressista ou mais conservador, porque é isso que acabou acontecendo. A gente teve, e aí eu trago o contexto pandêmico, já pegando um pouco dessa sua última pergunta, o que tem a ver com a pandemia, trazendo um pouco desse modo de agir, eu diria, indiferente, né? Enfim, da parte do governo, pensando nessa questão política que a gente está vivendo de 4 anos para cá, né, nesse governo que a gente tem tido, e aí como é que isso tem se configurado, né, na prática, enfim, nas ações que não têm sido feitas, na verdade, né, mas aquilo que não tem sido feito, né? Então, isso tudo acaba influenciando muito, né, e inflamou muito, jogou muito combustível nessa relação que existe dentro do segmento evangélico, por exemplo, entre aqueles que se consideram, quer dizer, se criou uma verdadeira arena, um verdadeiro campo de batalha. Quem acompanhou os últimos dias aí em relação ao pleito eleitoral, a gente viu, eu tive acesso a vídeos, por exemplo, a materiais de coisas chocantes, de líderes, de religiosos nos púlpitos das igrejas ameaçando os fiéis, aqueles que não votassem, por exemplo, no presidente Jair Bolsonaro, iriam ser expulsos, enfim, toda uma pressão, toda uma guerra, virou-se realmente uma inquisição, né? E a gente teve acesso a uma série de materiais com esse conteúdo, e aí é nesse sentido que eu falo desse mundo, né, cindido entre o bem e o mal. E aí, quando eu penso na carnavalização, eu não quero nem pensar exatamente no termo carnavalização, mas penso nessa sensação carnavalesca do mundo, como ela se encarna, como ela aparece na forma como esse sujeito se posiciona. O pastor, que está situado, digamos assim, num campo mais progressista, como é que ele se posiciona axiologicamente, valorativamente, em relação a todos esses fatos, né? A essa forma como esse grupo conservador age em relação a essa questão política. Então, dessa forma, eu vejo aí pelo campo da linguagem, é onde eu busco trazer isso por meio de várias formas, o escárnio, o deboche, enfim, a paródia, enfim, todos esses elementos que ele traz nessa busca, já pegando um pouco também da sua próxima pergunta, né, dessa questão, dessa busca da renovação, né, e a renovação, pensando aqui nessa desconstrução, como ele coloca no enunciado, né, pensando um pouco no enunciado, nessa desconstrução de digamos, dessa visão, pegar um termo aqui que a Dail citou, monopolizadora, digamos assim, da verdade, né, que se instituiu, que se institucionalizou, na verdade, se a gente pensar no governo como todo, acabou se institucionalizando, e como é que ele reage, como é que ele se surge, como é que ele se rebela. Então, eu penso muito na questão do princípio carnavalesco de mundo, materializado na linguagem, na forma como ele se posiciona, por meio desses recursos, né? E aí eu vejo assim, esses recursos de linguagem a serviço desse posicionamento que é concluído por uma sensação carnavalesca de mundo. E aí é claro que Bakhtin vai trabalhar muito essa questão daquilo que morre e que nasce, né? Tem que ter sempre essa ambivalência, né? E aí o desafio da gente, inclusive, é buscar essa ambivalência, é o aspecto que não fique só na negativa, porque não pode ficar só na negativa. Né? Então ele diz lá, a paródia não vai se tornar uma coisa meio ruim, lá, um recurso meio ruim, só para isso. Mas assim, eu busco ver
nessa insurgência, nessa busca por uma outra voz, por uma outra realidade, por um outro mundo, eu tento ver aí, nesse gesto de resistência, exatamente esse senso carnavalesco. Obrigada, Pedro. Não sei se eu respondi, não, mas enfim. Aqui para a gente conversar, né, para responder. Vamos conversar. Então, a coisa do bobo da corte. O problema é que tem que ter o rei e o bobo da corte. Quando o rei se torna bobo da corte, aí há uma inversão que a gente tem que recusar para restaurar a ordem. Entende? É isso que eu queria dizer. Então, assim, a canibalização oficial daquela época, ela era uma desordem da ordem existente e tal, podia ser temporária, etc., restrita e tal. Acontece que hoje começaram a pegar a canibalização para designar qualquer transgressão, qualquer mudança, qualquer alteração. É só não seguir estritamente algo que virou canibalização. E esse é o meu problema. Né? Esse é o meu problema. Né? Então, quando eu digo que tem que ver paródia, essa, aquilo, aquilo outro, depende. Então, quer dizer, tem umas canibalizações, né? Mas nós vimos, por exemplo de grotesco. Fizeram um desfile um dia desse aí na capital, lá no Planalto Central, né? Que um dos carros soltava muito fumaça. Então, houve uma série de memes, uma série de coisas e tal. Então, para mim, aquilo foi carnavalização. Né? Quando pegaram aquilo e transformaram aquilo que era para ter a ideia de uma coisa extremamente séria e tornaram totalmente risível por qualquer aspecto que tinha lá, então, para mim, houve isso, né? Ou seja, o que era grotesco era levar aqueles carros para fazer aquele espetáculo, né? Etc. Então, agora, o patriota do caminhão, o cara que ficou caminhando, que ele agora não para de ser usado para 500 coisas, né? Então, mas o que eu queria dizer, basicamente, com essa ideia, para tentar responder a sua pergunta, né? É que, para ser carnavalização, não pode ter um aspecto negativo de confusão. A gente tem que distinguir. Quando está fazendo uma confusão, é carnaval no sentido negativo, não é carnavalização nesse sentido. Então, agora, por exemplo, nós temos manifestações pós-eleição presidencial. Ora, isso aí não está se opondo à ordem, isso está perturbando a ordem, é diferente, não está se opondo à ordem. Está se opondo à ordem existente, né? No sentido de que ela não é arbitrária, e está querendo criar uma ordem arbitrária, ou seja, eu quero que se use a lei só a meu favor e contra todo mundo. Então, para mim, isso já é carnavalização negativa, já virou carnaval quando eu digo isso, né? Aí vocês vão ver que no site do Exército hoje, desde ontem, tem não sei quantas pessoas brigando com o Exército, xingando o Exército, etc., porque chamaram até de melancia, né? Que eles são verde por fora e vermelho por dentro, né? Ou seja, chamaram o Exército de comunista porque... Né? Então, o Exército ficou lá quieto, o Exército está mantendo a ordem. Tá certo? Ele está fazendo o papel dele. Esses aí querem atrapalhar uma ordem que não é negativa. Então, aí, para mim, isso não seria uma carnavalização, a não ser carnavalização negativa. Né? Seria, na verdade, né, quando a gente está contra a ordem arbitrária, mesmo que ela seja temporariamente, que só deixa a gente fazer naquela época, ainda assim tudo bem. Agora, quando não, então é assim, há uma eleição. A eleição elegeu alguém. Acabou, fim de papo, vai para casa. Deu. Né? Então, é isso que eu estou falando. Mas isso aí foi autorizado. Antigamente não haveria isso. Agora há porque houve autorização. Porque houve uma carnavalização no grotesco oficial, né, durante muito tempo, que levou a isso. Tanto que a coisa que mais se diz hoje é impressionante. Seja de qual for o espectro político, exceto os específicos, é dizer, o Brasil está voltando ao normal, está havendo tranquilidade, está havendo paz. Não quer dizer que não havia, né? Óbvio. Havia uma confusão enorme, que nunca sabia do que viria, de onde, por quê, para quê, né? Nunca se sabia. Isso é uma desordem. Para a gente derrubar a ordem, ela precisa existir, né? Ou seja, eu estava falando de outra coisa, dizer, eu só posso violar regras se conhecer as regras. Uma regra que eu não conheço, eu não posso violar, né? Ela não existe para mim. Obrigada, Dail. Então, Jean, por favor, fica à vontade. Bom, te agradeço pela pergunta, Rita, muito provocativa, né? Essa ideia de um carnaval como verdade momentânea. Eu diria que não, tá? Por quê? Porque eu tenho pensado e tenho feito... Veja, o que a gente vai fazendo também são construções teóricas, né? A gente não sabe se elas vão ter voz, se elas vão ter continuidade, enfim. Mas essa construção que eu venho fazendo é
no intuito de pensar a carnavalização como possibilidade de experimentação, para além da verdade. Ou seja, justamente negar a verdade, negar a norma, a moral, o puritanismo. Tá tudo aí, né? Tá tudo como uma... Tudo isso é verdade criada pelo humano para possibilitar um ambiente de educação ou, segundo dizem, de vida em comunidade, né? Então eu diria que carnaval é uma comunidade, mas não é verdade. Ou seja, ele não pode se igualar ao cotidiano. A partir do momento que o carnaval se iguala, ou tem as mesmas regras, ele já não é mais carnaval, né? Então, a carnavalização é potência, essa ideia de carnavalização como potência, né, me parece interessante quando se inverte os sentidos já dados ao mundo. Ou seja, potência de vida livre, liberta, totalmente transgressora, né? Uma vida que, no âmbito da realidade e da verdade, não permanece. Ou seja, é momentânea, sim, é uma potência momentânea, mas no campo da imprevisibilidade. A gente não sabe até quando, a gente não sabe quanto tempo dura, ou seja, quando se coloca num estado de carnavalização, né, o nosso corpo quer permanecer carnavalizado, mas é impossível ser carnavalizado para sempre e em todo momento, né? Então, por isso que eu tenho trabalhado com essa ideia de estado, né? Mas eu acho que se a gente falar que é uma verdade momentânea, eu posso confundir com o que tem sido dito que é a verdade no âmbito do cotidiano. Não sei se me fiz um pouco claro aí. Muito obrigada, colegas, então, como disse o professor Adair no final da fala dele, né, estamos lançando, né, então estamos aqui discursando, estamos trazendo reflexões e isso com certeza terá continuidade. São 18h28, né, a mesa ela estava prevista até 18h30. Se alguém tiver, algum de vocês quiserem dar uma palavra final, a gente tem um tempinho, né, antes de nós encerrarmos aqui a mesa. Se não, eu quero agradecer. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer aos intérpretes, né, que tiveram que correr atrás, né, porque a gente, por mais que organize, fala rápido demais. A gente pensa, mas de vez em quando é uma loucura. E aí nós não mandamos o texto antes, né? Então, e aí agradecer aos meus companheiros, né, que estávamos aqui pensando nessas coisas. Vocês viram que nós não temos resposta, nós temos um monte de interrogações, né? E a Rita que conduziu e fez umas perguntas para a gente ficar pensando, né? Outros aspectos que, graças a Deus, a gente não vê, mas que alguém vê e mostra para nós, a gente vai ter que pensar, né? Então é isso. Coisa boa. Eu também agradeço a esse momento ímpar, né? Importante demais para essas questões que foram levantadas aqui nessas reflexões. Eu acho que instiga a gente a continuar pensando, refletindo, reavaliando, né? Então, acho que foi um momento muito bom. Prazer enorme ter participado da mesa e parabenizar também a Rita pela mediação e também agradecer aos intérpretes. Eu ainda consegui mandar alguma coisa na segunda, depois faltou, eu mandei depois, mas acho que chegou muito em cima da hora, também não sei se deu tempo aí o pessoal ler alguma coisa. Eu agradeço também, claro, agradeço aos intérpretes, aí estamos juntos, né? E faço um incentivo para que quem ainda não teve a experiência, que assista teatro em plataformas digitais. É uma oportunidade de relação com uma outra linguagem, não é teatro presencial, mas continua sendo teatro, porque a gente tem essa abertura. Teatro é acolhedor, então ele recebe outros formatos também. Tá bom? Obrigadão. Obrigada, Jean. Já anotei aqui. Agradeço a Bruno, a Ednilson pela interpretação e o nosso, assim, meu último agradecimento, né, à organização, à LAB, ao Congresso Brasileiro, por também proporcionar, né, a acessibilidade e trazer aqui a interpretação e tradução, expande, né, cada vez mais a possibilidade desse diálogo maior, né, com a comunidade surda. Então, muito obrigada, colegas. Até uma próxima vez. Tem também aqui ajudando a Auristela e Clara, né? Elas também participaram. Clara nos recebeu no começo, tá? Então... A Auristela,
Grande Agradeço equipe. bastante. Beleza, obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite, até mais, gente. Um abraço. Melhoras, Pedro. Boa Obrigado. noite.